Procure dar o melhor para Jesus. Não só, pastor, não se importa, missionário, se alguém hoje pegar o pão e não tiver coragem de colocar na boca. Não se importa com isso. E vai ter gente aqui hoje, e depois do que eu falar, eu já cheguei ao meu limite, mas eu quero mais 2 minutinhos, que não vai ter condições de colocar o pão na boca hoje. Porque ele veio para cá, ela veio para cá, para qualquer outra situação, muito menos para se livrar da morte de Jesus. E tem pessoas que já esqueceram da morte de Jesus. E quando vem para a ceia, ela vem para ritualizar. Porque existe um culto de ceia e eu vou lá comer o pão e tomar o vinho. E na hora que o pastor que entende o significado do pão, que é o flagelo do corpo, e do vinho, que é o sangue aspergido, e sente emoção ao ponto de falar em línguas estranhas, sentir o poder de Deus, aí fica um bando de crente, copiando, dando glória a Deus, esperando que as glórias se acabem, porque daqui a pouco é hora de ir para casa, e ele simplesmente ritualizou, comeu o pão e tomou o vinho, e se esqueceu de que esse culto não foi feito por Pedro, esse culto não foi idealizado por Lucas, este culto não foi Paulo que inventou, este culto foi Paulo que disse: eu aprendi o que também quero vos ensinar, que no dia que Cristo montou esse culto, ele montou porque na mesma noite, era a noite que ele iria ser traído. Sabe o que nós temos que sentir hoje? O sentimento que Jesus sentiu. Porque enquanto a gente está preocupado com o nosso bel prazer, esse culto, quando foi feito por Cristo, ele foi feito com um só ímpeto. E qual foi? Hoje, eu vou ceiar ao lado de quem quer acabar com a minha vida. Hoje eu vou ceiar ao lado de quem quer simplesmente ganhar um dinheiro em cima da minha morte. Hoje eu vou ceiar com pessoas que nem sabem se é ele mesmo que vai trair ou se é o seu companheiro. Ele chama e vai para um cenáculo, um primeiro andar da época, se senta à mesa e com seus olhos lacrimejados, ele olhava para os discípulos olhavam para ele. Que cena! Pedro percebe que aquela era a última ceia. Nesse dia, João não botou a cabeça de uma forma simples. João botou uma cabeça já sentindo saudade. Acredito que João apertava as costas de Jesus como que dizendo assim. E Jesus disse: preparei isso aqui para vocês, porque vocês não vão fazer isso comigo até que eu venha. Vocês vão fazer isso sem mim agora, porque está chegando o momento em que eu vou ser entregue, em que meu corpo vai ser pendurado. E toda vez que você pegar esse pão que eu vou dar a vocês, vocês vão se lembrar do quanto eu fui disposto para me entregar. Todas as vezes que vocês pegarem esse pão, vocês não se lembrem de vocês mesmos. Não se lembrem da vitória que vocês ainda estão esperando nessa vida. Se lembrem das correntes que colocaram em mim lá no Getsemane. Se lembrem da confusão que teve, das tochas e dos paus que vieram me pegar, feito um cachorro de rua. Quando vocês pegarem esse pão, se lembrem daquele soldado que me deu um murro e uma cotovelada, que o sangue sapiscou na hora, que me arrastaram para a presença de Pilatos no pretório, e que Pilatos ficou me jogando como um ping-pong e me levou para Herodes, que fez gargalhada com a minha cara.
Se lembre dos pregos que entraram em minhas mãos. Eu quero que nessa última ceia você se lembre da minha morte e não se esqueça, feito vocês se esquecem dos parentes de vocês. Jesus não pode ser esquecido. E a gente esquece dele todos os dias. A gente esquece dele quando a gente quer criar problemas. A gente esquece dele quando a gente simplesmente, pelo simples fato, acha chato se lembrar da morte de Jesus. Escute comigo. Jesus, unicamente, naquele dia, não fez aquele culto para outra importância, a não ser para que a gente não se esquecesse da morte dele. Fique em pé, por favor. Escute só o que eu vou dizer a você. Jesus estava na mesa. João estava do seu lado direito. Pedro do seu lado esquerdo. Tiago, Tomé. E assim sucessivamente, Judas estava num recinto. Jesus olha para os discípulos e começa a partir o pão. Quando ele parte o pão e ele começa a dar aos seus discípulos, antes, ele agora tira a sua roupa. Olha o que João escreve. Se senta no chão e pega uma bacia com água. Ele chama Pedro e Pedro faz assim: mestre, você não vai me lavar os pés, porque eu que tenho que te lavar os pés. Aí Cristo disse assim: se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Pedro olhou: então se é para ter parte contigo, me lava tudo. Jesus olha e diz assim: quem já está limpo não precisa se lavar todo, só precisa lavar os pés. Vós estão limpos, eu já entendi, menos um, porque aquele que eu lhe der o pão, esse vai me trair. E alguém pergunta: sou eu, Jesus? Pedro olha para ele e diz: é bem eu, Jesus. Dias passados Jesus disse a Pedro que ele ia negar. João olha e diz: Senhor, é eu. Jesus olha para Judas e diz assim: o que você quer fazer? Vá logo fazer. E Judas sai daquela sala. Que cena! A última ceia tem que ficar gravado nas nossas vidas. O evangelho que você diz que serve é o evangelho de sacrifício, porque alguém morreu por você. Quem crê nessa palavra, dá uma salva de palmas para Jesus Cristo.